Escondido atrás da orelha, um aparelhinho que imita o ouvido humano dá aos surdos a chance de voltar a ouvir, mesmo depois de muito tempo no silêncio e no isolamento. Na nossa série especial de hoje, quem experimentou a vida com e sem sons, conta como o ouvido biônico traz de volta a alegria de ouvir os barulhos do mundo. Uma vida em silêncio. Um mundo feito só de imagens, sem som. Vibrações nunca ouvidas. Melodias nunca percebidas. Foi assim que ficou a vida de Sheila. Aos 14 anos, ela teve uma meningite mal diagnosticada. Ficou entre a vida e a morte. A recuperação foi demorada e deixou uma sequela. Perdeu a audição dos 2 ouvidos. Aí o cirurgião veio e falou que era definitiva a perda dela. E era profunda e que não iria recuperar. Normalmente não recuperava. Aí foi forte, porque minha filha vai ficar surda. Completamente surda. Depois de ter vivido 14 anos, quase 14, 13 anos e pouco, falando, ouvindo, cantando, tocando música. Eu não conseguia mais andar de patins, eu não conseguia andar de bicicleta. Eu fiz 7 anos natação e eu não conseguia, se eu mergulhasse na piscina, eu não conseguia sair, alguém tinha que me puxar, porque eu perdi toda a percepção espacial. Então eu ficava procurando onde que é a saída, o que é o lado, o que é o chão, era uma coisa assim absurda. Foram 5 meses em completo silêncio. É complicado, você como pai vê seu filho limitado, né? Mas depois de implantar um ouvido biônico, Sheila voltou a escutar. Na hora que a fono foi ligar, na primeira vez quem estava comigo era a minha mãe, que ela ligou, tipo assim, a sensação foi, eu fiquei em silêncio assim, eu falei assim, gente, eu tô ouvindo tudo. No começo, o som era muito artificial, parecia um robô. Agora, Sheila fala perfeitamente e ouve muito bem. Para entender o que as pessoas falam, os deficientes auditivos fazem leitura labial. Reconhecem as palavras pelo movimento da boca. E só assim, quando estão frente a frente com alguém, conseguem se comunicar. O implante, chamado de implante coclear, amplia essa possibilidade. Além de poder conversar, os surdos começam a ouvir os barulhos do mundo. É o fim de uma imensa solidão. O ouvido biônico é colocado aqui dentro e substitui um sistema biológico sofisticado que transforma vibrações em sons de verdade. Tudo começa na cóclea, a área sensorial do ouvido. Ela tem o formato de um caracol e a função de captar o som do ambiente e transformá-lo em estímulos nervosos. Esses sinais são enviados pelo nervo auditivo para o cérebro, que decodifica as vibrações e cria as sensações sonoras. É assim que a gente ouve. Quando a cóclea para de funcionar ou está obstruída, o implante faz esse trabalho. O som é captado por um receptor que fica aparente. Ele transforma as ondas sonoras em impulsos elétricos e envia para a antena. De lá para um receptor interno implantado atrás da orelha. Um chip converte os códigos. E eletrodos conectados diretamente no nervo auditivo levam os sinais até o cérebro, que consegue, assim, criar as sensações sonoras. Você não tem uma prótese sensorial de visão, de olfato, de paladar, mas você tem de audição. Então é uma prótese extremamente revolucionária e que realmente muda a vida das pessoas. Então é uma criança que pode ir na escola normal, tem relacionamento, quer dizer, vai se desenvolver normalmente, né? Daniele nasceu com deficiência auditiva severa. Nunca escutou uma palavra, apenas barulhos. Se comunica por sinais. Ela conta que sofria preconceito na escola. Não conseguiu acompanhar as aulas na universidade. Por nunca ter escutado a própria voz, aos 20 anos, Daniele não aprendeu a falar. Você ouve a sua voz? Não. Vai ouvir hoje? Ela... Há um mês, Daniele fez o implante coclear e vai ativar o ouvido biônico pela primeira vez. Nos primeiros testes, ela não escuta nada. O som vem aos poucos. Que cara é essa, Daniela? À medida em que os sinais ficam mais intensos, a percepção melhora. Bem fino, que ele é fino.
e a satisfação de Daniele também. É levar. Muito forte. Tá bom. É quase tudo novo para ela. Tem que acostumar um pouquinho, tá? Né? Porque é novidade. É novidade. Primeira vez que ela escuta né? E tá escutando, né? A indicação é para quem é praticamente surdo, ou surdo total mesmo, ou um surdo severo, vamos dizer assim, né? Que tem uma perda quase total. Marilza passou por mais de 10 médicos até decidir fazer o implante. Ela ficou surda ainda criança ao ser atingida por um raio durante uma tempestade. A audição sumiu aos poucos. Nos últimos 10 anos, a perda foi maior. Hoje, ela quase não escuta nada. Foi abaixando. Foi ficando mais longe, mais difícil de escutar. Porque eu escutava telefone, eu atendia telefone, eu ligava, depois eu... Sumiu. Não atendo, nem ligo, nem nada. E? É muito triste. O amplificador no ouvido ajuda, mas não resolve o problema. A senhora está ouvindo esse som? Nada. Nada? Tem um carro tocando lá fora. Só barulho aqui. Como eu falei pra você, barulho está aqui tapado. Junto com a perda vieram a vergonha e a solidão. Às vezes meus filhos estão tudo aqui, as conversas, eles estão rindo. Eu fico de lado, porque eu não sei, não estou entendendo a conversa. Aí, para não dar palpite errado, eu fico no canto, não falo, vou para a cozinha, vou para lá. Mas na casa de um deficiente auditivo, o sofrimento não é só do surdo. Não consigo ter uma conversa sobre meu dia com ela. O máximo que eu tenho de conversa da minha mãe sobre a minha escola é que se foi bom ou não. Se eu quiser falar alguma coisa a mais para ela, eu só consigo conversar por texto mesmo. Eu te amo. Marilza encontrou na música, no pouco que consegue escutar com o aparelho, uma maneira de espantar a tristeza. Ela fez o implante coclear há um mês e voltou para ligar o equipamento. Chegou a vez da Marilza. Ela foi chamada agora para fazer a ativação do aparelho e pode voltar a ouvir depois de 45 anos. A expectativa é grande porque os médicos não sabem como o cérebro dela vai reagir ao equipamento. A fonoaudióloga explica o que ela precisa ouvir. Quando você escutar o apito, você me avisa. Tá. Você está escutando a sua voz, Marilza? Tá esquisito. É diferente, Marilza. Mas que identifica? Eu tô falando... A ideia é que ao longo dos dias do uso, vai melhorar essa voz, tá bom? Você está me ouvindo? Tudo? Tô ouvindo, mas parece criancinha falando. Barulho esquisito. Você está se ouvindo? Está conseguindo se ouvir? Você consegue me ouvir? Qual é a sensação? É esquisito. A minha voz ficou alta. No início, os sons se confundem mesmo. É muito barulho de uma só vez. Na rua, aos poucos, o som ganha forma e sentido. Quando passava o carro, E agora? normal, barulho de carro. Já tá melhorando. Eu espero que melhore rápido. Maravilha. Outra vida? Já tá, sua voz já tá de rapaz. Foi com apenas um dos ouvidos que Sheila reaprendeu a tocar a vida. Terminou o ensino médio, fez faculdade de enfermagem, mestrado, conseguiu emprego. Os médicos já tinham descartado a possibilidade dela voltar a ouvir do outro lado. Mas depois de 11 anos, Sheila arriscou a segunda cirurgia. Então, uma vida sem som, ela é assim, triste, ela é uma sombra. Mas depois que você passa a ouvir, tipo, eu me sinto uma pessoa hoje assim, livre. Numa vida de luta contra o silêncio, ver a Sheila tocar piano hoje é como música para os olhos.
E se a mãe voltou a chorar, Sheila voltou a sorrir.